tela. Então, uma boa tarde aos colegas da Liga. Eu vou ver se eu compartilho aqui a tela. Bom, então a estimativa do fluxo de caixa é o nosso tema da aula de hoje, né? Vocês vão encontrar essa parte de estimativa no capítulo 9 e 10 do livro da Modara, né? Que esse aqui é o Ashita Modara. Então, definindo o fluxo de caixa, a gente tem que saber qual é o tipo de fluxo de caixa que a gente está fazendo, né? Se é da empresa ou dos investidores. Então, esse que vocês têm do lado esquerdo, tá? É como se estivesse dividindo um balanço patrimonial, né, em aplicações e origens, né? Então, quando a gente olha só o lado das origens aqui e pensa no patrimônio líquido como sendo uma origem do investidor, então nós temos esse fluxo de caixa aqui para ser considerado, tá? Aqui está a estrutura dele. Vou partir do resultado líquido, então do lucro líquido da empresa, menos as despesas de capital, menos depreciação. Então aqui eu tenho as despesas de capital líquidas, né, que de fato ocorreram. Depreciação ela só é calculada, ela de fato não ocorre fluxo de caixa, né, não sai desembolso, né, é uma previsão aqui de perda de valor. Também as mudanças no capital de giro não monetário, né, então variação do working capital, que o W de working capital, menos o principal pago, né, então o que eu tenho de amortização de dívidas, tá? Menos novas emissões de dívidas, menos dividendos preferenciais, a gente tem fluxo de caixa, né? Então, do lucro líquido, que é um resultado econômico, nós vamos transformar ele em um resultado financeiro, né? Então, a gente faz alguns ajustes no demonstrativo de resultado para chegar ao que a gente chama de fluxo de caixa, né? O lucro líquido é um fluxo econômico, tá? No demonstrativo de resultado. E ainda é possível que tenha a questão de dividendos, né, mais recompras de ações, e aí eu posso utilizar outra técnica de análise aqui, que em vez de analisar o Free Cash Flow to Equity, como eu coloquei aqui, Free Cash Flow to Equity, a gente analisa o fluxo de caixa de dividendos, né, tá? O fluxo de dividendos da empresa, que é uma forma de análise, né? Por exemplo, o maior investidor aí do Brasil, que saiu na mídia, né? Como é que é o nome dele agora, se vocês me ajudarem? O vovozinho grisalho. O Barsi? Isso, o Barsi, né? O famoso Barsi. Ele é advogado, né, de profissão, e ele passou a vida inteira investindo em empresas que pagam dividendos, né? Então, a forma de tomada de decisão dele é dividendos, né? Como se fosse um aluguel que você recebe todo ano, periodicamente, né, de acordo com os pagamentos da empresa. Então, ele escolhe empresas que pagavam e pagam, né, bons dividendos, tá? É o maior investidor do Brasil, né?
Claro que para nós, pessoas normais, o montante do patrimônio dele investido é grande, né? Mas não chega a 1 bilhão de dólares, né? São estimados em 4 bilhões de reais, né? O dólar está 5, então não chega a 1 bilhão de dólares, né? Não é nenhuma micro capital, uma empresa micro capital nos Estados Unidos, o investimento dele, né? Se a gente for comparar com outros, né, como o famoso dono da Havan, né? Como é que é o nome dele? Luciano Hang. Ele tem um patrimônio estimado de 22 bilhões, né? Então, mesmo o maior investidor do Brasil é pequeno, perto de muita gente, né? Então, só para destacar que é uma forma de análise de fluxo de caixa considerar os dividendos, tá? Agora, se eu estou pensando em comprar a empresa, em vez de me tornar um acionista, né, eu quero adquirir a empresa. Isso acontece muito com investment bank, então uma fusão, né, entre duas companhias, aí então o free cash flow to farm de firma, né, de empresa, é que é mais adequado, tá? Em que aí eu vou considerar todo o pacote da empresa, né, que é vou partir do lucro operacional da empresa, já não é mais o lucro líquido, é o lucro operacional da empresa. Como é que a gente calcula ele? É o famoso LAGI, lucro antes do juro e imposto, descontado do benefício fiscal, né? Esse 1 menos a taxa de imposto, então eu tenho que conhecer quanto que a empresa paga de imposto para saber o lucro operacional, né? Que é também chamado de NOPAT, né? Net Operate, que a gente tem de lucro operacional. Bem, desse lucro operacional eu vou descontar as despesas de capital, menos depreciação também, né? Porque a depreciação ela só é calculativa, não é desembolso financeiro, por isso para mim chega ao free cash flow, né? E menos as mudanças do capital de giro, tá? Então também da mesma forma variação do capital de giro. Então muda o ponto de partida que a gente tem, né? E também que aqui não está se considerando pagamento de dívida, enquanto que do outro lado considera pagamento de dívida, né? Sendo o que sobra livre para os acionistas após as obrigações com terceiros. Então, quais são os ingredientes básicos de um fluxo de caixa? É o que eu acabei de apresentar. A gente tem que estimar o lucro atual da empresa, observar se os fluxos de caixa são para o patrimônio líquido, né? Então daí a gente tem que olhar os lucros após as despesas, com juros, ou seja, o lucro líquido. E se a gente observar os fluxos de caixa para a empresa, são os lucros operacionais. Então, né, só passado aqui em texto o que está na lâmina anterior, né? E considere quanto a empresa investiu para criar seu crescimento futuro, tá? Então, o que significa isso? Se o investimento não for contabilizado como despesa, será categorizado como despesa de capital, né? Na medida em que ocorre a depreciação, e ela fornece um fluxo de caixa para cobrir esses gastos, tá? E também acrescente a necessidade de capital de giro. Então, eu acabei de colocar capital de giro e depreciação. Eu tenho que tirar fora a depreciação, porque ela é só calculatória, tá? E ao analisar o fluxo de caixa para o patrimônio, considere os fluxos de caixa, então, de emissões também de dívida, né, dívidas emitidas, menos dívidas pagas. Então, pode acontecer da empresa, ela gerar novas dívidas, né? E aí isso eu vou ter que somar o meu fluxo de caixa, porque se ela emitiu dívida, significa que ela pegou dinheiro emprestado, né?
e esse dinheiro entrou no caixa, tá? Então, entrando no caixa vai aumentar o meu fluxo de caixa. Enquanto que a dívida paga, né, ela diminui o meu fluxo de caixa, tá? Então, obtenha seus ganhos certos, né? A gente tem que apurar o lucro correto, se é o lucro operacional ou é o lucro líquido da empresa, tá? Eu vou analisar a história da empresa, né? Porque tem muita empresa com fluxo de caixa sazonal, tá? Tem empresas que vêm num fluxo de caixa ascendente, né? Como é o caso de empresas do setor tecnológico, empresas que estão num caixa descendente, né? E aí eu me basear só no último ponto, né, pode não ser uma boa referência. Então, para isso a gente tem que normalizar, né? Normalizar é pegar uma marreta, tá, e achatar esses dados, tá? Transformar eles de uma forma mais suave, né? E a mesma coisa se acontecer ciclicidade, né? Tá? Analisar empresas comparáveis também, né, para fazer essa normalização de ganhos. E do outro lado, a gente tem que analisar também arrendamentos e despesas de pesquisa e desenvolvimento. No Brasil é mais comum despesas de arrendamento operacional, né, converter em dívida e ajustar o lucro operacional. A gente já tinha abordado alguma coisa na aula passada, né, de que todo o aluguel que as empresas pagam, ela tem que ser convertido em dívida, né? Vocês que estão morando em Santa Maria, estão alugando um apartamento, aí tem um contrato de aluguel por 1 ano, né, ou às vezes até mais, né, você vai ficar a faculdade inteira, são 5 anos de... Então é uma dívida que vocês construíram, né, para vocês somarem e colocar dentro do ativo de vocês, né, converter em dívida, certo? Então se somar 5 anos vezes R$ 1.000 por mês, 12 mil, são pelo menos R$ 60 mil, né, aí de R$ 72 mil de dívida que vocês se comprometeram a pagar, tá? E o que não é muito comum no Brasil, mas ainda tem empresas que gastam muito com pesquisa e desenvolvimento, como uma Embraer, né, a Petrobras, tá, uma Natura, tá, são empresas que gastam bastante com pesquisa e desenvolvimento. Mas lá fora, principalmente empresas do setor de tecnologia, esse aqui é o motor propulsor do desenvolvimento, né? Então eles gastam muito em pesquisa e desenvolvimento. É uma fatia grande do fluxo de caixa, tá? Então isso é despesa na contabilidade e eu tenho que converter em ativo, né? Quanto é que vale um robô humanoide da SpaceX, né? Quanto é que vale o novo lançamento lá também da SpaceX, né? Não, o humanoide é da Tesla, SpaceX, o novo foguete, tá? Então tem que converter aquilo em ativo, que na contabilidade seria lançado como despesa, tá, em pesquisa e desenvolvimento. Para daí ajustar esse lucro operacional que a gente está falando e obter os ganhos certos, né? E aí a diferença entre finanças e contabilidade, diferente de contabilidade, né? Então, muita coisa que é tida como princípio na contabilidade, para as finanças é um erro, tá? E muitas coisas que são feitas nas finanças como princípios, para a contabilidade é um erro, tá? Então, limite os itens operacionais de despesas financeiras, despesas de capital e também despesas não correntes, né? A gente tem que limpar o que é operacional, de fato, tá? E despesa financeira, ele não mede a atividade da empresa, ele vai medir a forma como os donos alavancaram o dinheiro, né? Você pode ter um negócio que é lucrativo, mas tem uma má gestão e aí pegou um dinheiro com um custo maior do que
o lucro do negócio, né, a empresa acaba sendo prejudicada. Então, tem que limpar isso. Tá? Também de despesas de capital e despesas não recorrentes, tá? Para chegar à medição dos ganhos. E aí atualizar os ganhos finais, né, com números não oficiais, que é o que, ou seja, não é o que está divulgado nos demonstrativos financeiros e patrimoniais. Como é que a gente limpa despesas de arrendamento, né, operacional, o aluguel que eu acabei de falar, né? Então, são tratados como despesa operacional no cálculo da receita operacional, e, na realidade, as despesas de arrendamento devem ser tratadas como despesas de financiamento, com os ajustes de rendimento e capital. Tá? Então, a gente tem o valor da dívida dos arrendimentos operacionais, é o valor presente dos compromissos do arrendamento operacional, ao custo da dívida antes do imposto. Tá? Então, é como se eu trouxesse para a data de hoje tudo que eu vou pagar no amanhã, em termos de arrendamento. E ao converter os arrendamentos operacionais em dívida, a gente também cria um ativo para contrabalançar exatamente o mesmo valor, né, que é ativar o demonstrativo de resultado, né, vai virar um débito dentro da empresa. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Do lucro operacional que a gente tem, eu vou somar as despesas de arrendamento operacional e vou diminuir a depreciação do ativo arrendado. Como assim depreciação do ativo arrendado, professor? Se o ativo não é meu, bom, mas não é teu, mas você está fazendo uso dele e ele perde valor com o tempo, né? Então, a gente vai fazer essa depreciação do ativo arrendado. E como uma aproximação, a gente pode fazer, ó, como sendo lucro operacional, mais o custo antes do imposto da dívida, multiplicado pelo valor presente desse arrendamento. Então, como é que a gente faz esse cálculo? Aqui um exemplo da empresa The Gap, lá de 2013, é um exemplo do livro do Damodaro, né, que tem uma dívida convencional de 1,97 bilhões em seu balanço, tá? E seu custo de dívida antes do imposto é de 6%. Tá? Só que a gente aprendeu na aula passada como é que calcula o custo da dívida, né? Tá? Nesse caso aqui, antes do imposto. E seus pagamentos de arrendamento operacional em 2003 foram de 978 milhões. Né? É como se vocês analisassem, em 2025, quanto é que eu gastei de aluguel? 12 mil reais de aluguel, se for R$ 1.000 por mês, né? 12 mil. Essa empresa gastou 978 milhões em 2003, que está contabilizado lá no demonstrativo de resultado. E eu vou olhar os seus compromissos para o futuro, né, que estão abaixo. Né? Então, o futuro, o ano zero foi isso aqui, 978. No ano 1, tem compromisso de 900. No ano 2, 846. No ano 3, esse valor. No ano 4, está diminuindo, né, esses compromissos aqui. Por que está diminuindo? Bom, tem muita empresa que encerra a sua atividade, tem 10 lojas, passa a ter 9, passa a ter 8, passa a ter 7, né? Que é o que vem acontecendo. Santa Maria, por exemplo, o grupo Graziotin Total, né, que é dono da gangue, aí está fechando a loja da gangue, então está diminuindo os pontos, né? E aí eu vou calcular o valor presente desse compromisso com esse custo de capital, né? Chegando a esse 800 aqui, 700, 600, né? Sempre jogando essa data aqui que a gente tem, né? Como é que a gente faz esse cálculo? O valor presente, que você sabe, né? Vai ser igual ao valor futuro, né? Que você tem, sobre 1,
mais a taxa, que nesse exemplo aqui é o KD, tá? Na N. Então, para cada um desses fluxos de caixa, né, ora o N vai ser 1, ora vai ser 2, vai ser 3, e assim eu vou ter o valor presente, PV, Present Value, de cada um dos compromissos, tá? E do ano 6 e 7, está aqui em 982 cada ano, então são 2 anos, né? Por isso que deu esse montante aqui, né, sendo considerado. O valor da dívida, então, de arrendamentos somados, né, que a gente tem, é de 4 milhões nesse exemplo aqui, né, também o valor do ativo arrendado. A dívida pendente da GAP é 1.970, mais esses 4.397, né, que desses 6,95 foi arredondado para 7, tá? Então, eu estou somando o que já tinha de dívida, está lá no balanço patrimonial, 1,9, que já era dívida, estava declarado no balanço patrimonial, mas olha quanto sobe a dívida dessa empresa. Ela trabalha muito alavancada, né? Imagine um monte de lojas alugadas que não são delas, né? E tem muita empresa assim que você acha que é grande, né? Pega uma Lojas Colombo, em Santa Maria, Quero-Quero, né? Grandes redes que estão ali no calçadão, no acampamento. Você vai fazer um levantamento, tudo é alugado, os imóveis. Tá? Então ela tem uma marca que parece grande, né? Mas você vai apertar a coisa, você vê que é um grande balão inflado. Tá? E ela tem uma dívida enorme aqui, por conta desses arrendamentos. Tá? Então chega a 6,3. Olha como muda de 1,9 para 6,3. Isso altera bastante a análise de valor da empresa, né? Tanto do lado do acionista quanto do lado do investidor do negócio, né? Quem quer analisar a empresa em si. O lucro operacional, então, ajustado, vai ser o que tem declarado, né? Tá? O resultado operacional declarado, mais os ajustes operacional esperado, menos a depreciação em N períodos. Então, eu vou pegar o lucro operacional da empresa, vou somar aqui, então, o valor, então, desse ajuste, né, menos a minha depreciação, tá, que é o totante da dívida de arrendamentos, dividido por 7 anos, a gente tem 7 anos, então é quanto está sendo depreciado por ano, né, esses 4.700 aqui. Tá? Então, dessa forma, a gente tem um lucro operacional ajustado. Saiu de 1,12, eu somei o arrendamento, né, do que já foi pago no ano, e diminuí a depreciação. Então, cheguei a 1,3, tá? Então, o meu retorno, meu resultado operacional aproximado, né, que seria a segunda forma de cálculo que eu mostrei antes aqui, ó, essa segunda forma de cálculo, eu também posso usar para obter uma aproximação, né? O valor correto é 1,3 e pela forma aproximada 1,2. Pegando o meu lucro operacional, a soma dos arrendamentos a pagar, vezes a alíquota do custo da dívida, né, que é 6%. Então, olha como muda, né? Se eu usar a contabilidade convencional, sem fazer esse ajuste, eu vou chegar a um VAC de 7,30 e um ROC de 12,9. Se eu fazer os ajustes, o meu VAC ele cai para 6,2 e o meu ROC para 9,3. Né, se eu fizer esses ajustes que estão sendo apontados. Né? Então,
é o mesmo 1.12 que foi apresentado na lâmina anterior, o mesmo 1.3 aqui, foi apresentado na lâmina anterior, só que de uma forma agora orientada, né, como se fosse um demonstrativo de resultado, por ordem de resultado, né? E o balanço patrimonial está sendo mostrado as diferenças, né? Eu mencionei que o passivo saltou de 1.9 para 6.3, né? Então, se aumenta o passivo, aumenta o ativo. E fica equilibrado, ó. O PL continua igual, tá? E como muda daí essas proporções aqui do que é dívida e o que é equity, o que é débito e o que é equity, muda essas proporções aqui, tá? Está em preto, tá negrito aqui, vai alterar o custo da dívida. Esse aqui é o custo do capital, o VAC, que a gente viu na última aula, né? Que a gente tem o KE e o KD sendo considerado, tá? Nesse nosso processo. E do outro lado aqui, a gente tem a mesma coisa, no entanto, está alterando o montante a ser considerado, né, do custo de capital, tá? Que eu estou ativando o meu arrendamento operacional, tá? Que é de 4.397 que a gente viu na lâmina anterior. E aí ele salta, né, esse montante para 13 no total aqui, né, somando os 9, mais esse valor de 4, tá? Sendo considerado. Então, altera o VAC, né? Aqui está as equações que vocês já conhecem, do retorno on capital, de como é que a gente faz o cálculo, né? Aqui está sendo considerado o resultado operacional, descontado do benefício fiscal, né? Então, é o meu NOPAD sobre o que eu tenho de ativos totais, tá? Sendo considerado. Bem, além da questão operacional, eu falei que tem o P&D, né? Tem que ser ajustado. A pesquisa e desenvolvimento. Então, tem muita empresa que gasta, né? Principalmente empresa do setor tecnológico. Então, as normas contábeis exigem que a gente considere P&D como uma despesa operacional. No entanto, para nós, ela precisa ser ativada, né? Então, para capitalizar essa pesquisa e desenvolvimento, a gente especifica uma vida amortizável de P&D 2 a 10 anos, né? Então, isso depende muito do setor. Se eu falar 2 anos para uma tecnologia de celular ou de computador, é um tempo muito longo. Em 2 anos, um celular já está obsoleto. Agora, tratores, né? Implementos agrícolas, talvez, isso ainda perdure 10 anos de obsolescência, né? De vida amortizável. Então, recolher as despesas passadas enquanto durar a vida amortizável e resumir, então, esse P&D não amortizado durante o período. E assim a gente tem uma dívida amortizável de 5 anos, né? O ativo de pesquisa pode ser obtido somando-se 1/5 da despesa de P&D, considerando então que eu estou fracionando a recuperação em 5 anos, em vez de 2, em vez de 10, estou considerando 5, né? E esses 2/5 da despesa de P&D, 4 anos atrás, depois 3/5, depois 4/5, e assim por diante, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu estou no ano corrente. No ano corrente eu tenho isso aqui de gasto em P&D, está registrado no demonstrativo de resultado. E aí eu olho
no ano passado, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. 5 anos para trás, né? Então, tem todos os gastos com P&D. E aí, então, analiso o cálculo da amortização, né? Vou dividir em 5. Então, aqui eu tenho 20%, né? 20%, 20%, 20%, 20% vai me dar os 100%, do que já foi amortizado ou não, né? Tá? Então, no primeiro ano ainda não foi amortizado nada. Um ano atrás já foi amortizado 20%, falta amortizar 80%, que é 80% de 999 é 795. No ano retrasado, já foi amortizado 20 mais 20 são 40, então falta amortizar 60. Então 60% de 909 é 545. E eu vou repetir o mesmo processo, depois eu tenho 60%, que eu tenho 80% e aqui já é 100%, já foi todo ele amortizado, então não tem nada para amortizar. Por isso que deu zero aqui, né? Tá? Então, dessa forma, a gente tem os valores não amortizados, eu somar dá 2.900, e os valores amortizados por ano, né? 903, aqui sendo considerado. Eu vou colocar no ativo esses 2.900, que ainda não foi amortizado, e vou descontar, né, a questão também da amortização do ativo em pesquisa que a gente teve, tá? Que é 903, esse valor aqui. E eu tenho o aumento da receita, então, né, de 1.020 menos 903 de 117. Tá? 1.020 é o valor dos gastos que a gente tem, e o valor que já foi amortizado é 903. Então dá 117, que é essa diferença aqui. Isso aqui vai aumentar a receita, né, da empresa, porque ainda não foi amortizado do valor gasto. Com isso altera também o meu free cash flow e o meu ROC. Ó. Então, se eu não fizer essa mudança, eu vou ter um fluxo de caixa que vai gerar um ROC de 29, né? Enquanto que, se eu fizer a conversão, o return on capital é 17. Tá? Então, é muito menor do que o que está aparecendo lá no balanço patrimonial de forma contábil. Tá? Bom, aqui está sendo explicado de forma contábil, não vai dar tempo aqui de explicar de novo, né? Mas é essencialmente o que está na lâmina anterior, esses valores aqui que eu acabei de explicar, estão sendo replicados aqui sobre a forma de um demonstrativo de resultado. Você tem o LAGIR, tem a amortização, tem o LAGIR, então, ajustado, né, com um aumento de 117, tá? O lucro operacional, que é o LAGIR, né, vai ser esse valor do LAGIR descontado do benefício fiscal, tá? E esse benefício fiscal ignorado é o valor que a gente tem do nosso, que foi registrado de despesa de capital, despesas de pesquisa e desenvolvimento, menos o amortizável, multiplicado pelo benefício fiscal. Então, são 43 que estavam sendo ignorados, né? Se eu fosse usar a contabilidade convencional. Então, o lucro líquido aumentará em 117. 117 parece pouco,
Só que são milhões, né? Você imagina 117 milhões para uma empresa como a SAP, isso são milhões de dólares, né? Ou em euros, em dólares, é muita grana, né? É mais dinheiro do que muitos de nós aqui vão ganhar numa vida. Então não é pouco dinheiro, pouca diferença, é um erro pequeno, né? Se eu não fizer, dá um erro absurdo no final, o ROC de 29 para 17. Então eu tenho que fazer esses ajustes. E está cheio de valuations na internet que não faz esses ajustes. Tá? E aí acaba tendo um valor distorcido da empresa. Tá? O que mais? Considere o efeito do imposto, então também tem que ser considerado. A questão do NOPAD, né? E aí tem um detalhe interessante, o Net Operating Profit After Taxes, ele, a rigor, né, a gente pode usar, em vez do NOPAD, é o NOPLAT. O que é isso, professor? Net Operating Profit Less Adjusted Taxes, que é o que efetivamente a empresa está pagando, tá? Porque muitas vezes ela tem benefícios fiscais, ela tem tributos que são diferidos, né? Que são diferidos, ou seja, não são pagos agora, vão ser pagos daqui 2, 3 anos. Perdão. E aí, então, esse tributo vai aparecer no balanço patrimonial, imposto a pagar, imposto a recolher, né? Imposto a recuperar. Então, eu tenho que fazer esses ajustes, ó, imposto a recolher e imposto a recuperar, para ter o imposto diferido. E assim a diferença do NOPLAD, o EBIT menos os tributos efetivamente pagos. Então, estou sendo mais rigoroso ainda para o cálculo do NOPAD, que é o ponto de partida do meu fluxo de caixa. Tá? Definir o reinvestimento para ativos de longo prazo também, né, como despesas de capital, CAPEX. Né? Então, quanto é que eu vou gastar com reinvestimento? Pegar uma Tesla, SpaceX, que eu falei, uma NVIDIA, né? Uma Amazon, são empresas que investem muito em capital, né? Isso são despesas de capital. Tá? A despesa de capital, então, eu tenho que ajustar ela pelo PIB do ano atual, né? E aí, interessante que a maioria das empresas não faz aquisições todos os anos. Às vezes faz uma fusão, por exemplo, faz uma fusão, uma aquisição de uma outra empresa, e isso é feito a cada 10 anos, 20 anos, uma vez na vida, né? Então tem que ter esse cuidado de normalizar aqueles ganhos, né? Quando eu estou avaliando uma empresa que realizou uma compra, uma aquisição, e aquilo ali é momentâneo, não é todo dia que ela faz. O caso brasileiro aqui para aquisições, tem a parte de normativa que é diferente dos Estados Unidos, a gente está mais próximos da IFRS, né, International Finance Report Standards, em relação aos Estados Unidos, que é a CAP, né, o GAP, a General Acceptance Account Principles, né, que é diferente a forma de contabilização, né, mas não vai dar tempo aqui da gente entrar nesses detalhes, mas vale a pena destacar, né, que eles existem, né, essas diferenças. Então, os tratamentos financeiros, se vocês forem amanhã depois um agente financeiro vai fazer uma prova do CFA, né, aí então as normas são americanas, são diferentes do Brasil. E aí
você fazer um valuation no Brasil vai ser diferente de fazer para a prova do CFA, tá? O cálculo do CAPEX, para ajuste, então, do nosso lucro. Esse material aqui vocês vão só achar na minha lâmina, né, nas minhas lâminas, esse resumo, né? É um resumo de diferentes formas que a gente tem para cálculo do CAPEX. 6 formas diferentes de cálculo. E para mostrar que todas elas têm que dar o mesmo valor, eu criei esse modelinho aqui, que é um balanço patrimonial fictício. Tá? E vocês têm aqui total de 2 anos, né? No período T, T-1, um total de ativo e passivo. E aí depois é brincar com a álgebra, né? É brincar com a álgebra. Com exceção do primeiro, que é uma aproximação grosseira, né? Os demais dão todos o mesmo valor para o cálculo do CAPEX. Tem equações bem elaboradas, como vocês podem ver essa, né? Essa outra aqui, tá? Então dá para brincar com a álgebra, dependendo do que vocês têm de informação disponível, né? Ora vai ser melhor usar essa fórmula, ora vai ser melhor usar essa, a 6, a 3, né? Para o cálculo do CAPEX. Então a gente olha o demonstrativo, o balanço patrimonial, nesse exemplo aqui, ó, o exemplo 3, a variação do ativo imobilizado líquido. Então eu vou olhar o imobilizado líquido, a variação, de um ano para o outro. Ó. O que eu tenho de variação? É o que está nesse primeiro colchete. Tá? Aí mais a depreciação dos ativos. O que eu tenho de depreciação dos ativos? 68, né? Menos 60. Então eu tenho aqui também uma variação da depreciação. Então, é o que está sendo considerado aqui. Ó. E a amortização? Bom, a amortização não tem no exemplo. Isso aqui é 0. Então, chega aos 18 com 40. Ah, eu quero usar outra forma. Vai dar o mesmo resultado, tá? Então, posso calcular a taxa de depreciação, as despesas de depreciação da empresa, menos 60, menos 68, porque eu acabei de circular aqui. Eu tenho a minha despesa de depreciação, tá? Média, e o que eu tenho de imobilizado bruto, os dois períodos, 380, 390, dividido por 2, que é uma média ao longo do período, eu vou chegar a uma taxa de depreciação de 2%. E com essa taxa de depreciação, então, agora multiplicado com o imobilizado bruto, e como sendo um fator de desconto da depreciação, ó, sobre a taxa de depreciação média, eu chego aos mesmos 18,4. Então, é muito rápido, né? A gente tem que lembrar que eu estou sintetizando uma Bíblia de 1.200 páginas, né? Que é o livro da Modar. É uma Bíblia. Tá? Tem gente que escolhe como profissão ser padre, né? Então vai ter a Bíblia o resto da vida debaixo do braço. A mesma coisa serve para nós, né? Tá? Então, na área financeira, na área de valuation, manusear um livro da Modar vai ser como manusear a Bíblia para um padre, né? Se você for um profissional do mercado de fato, né? É o livro de cabeceira, né? Então toda hora você vai estar consultando. E aqui a gente tem um resumo, então, de várias formas, né, de cálculo do CAPEX. Ativos de curto prazo, então também tem que ser considerado. Aqui a variação do capital de giro. Tem um exemplo de uma empresa, né? A emissão de novas dívidas, como eu falei, né? As empresas não só recebem, às vezes elas
elas captam novos recursos, né? Então tem que considerar as novas captações. E aí chego no fluxo de caixa, tá? Aqui tá as equações de como é que a gente calcula o fluxo de caixa. De forma representativa, aqui está o balanço patrimonial financeiro, né? Que é diferente do balanço patrimonial contábil. De um lado vocês têm o Free Cash Flow to Farm, do outro lado o Free Cash Flow to Equity, e para equilibrar os dois, o Free Cash Flow to Debt, que é o fluxo de caixa de credores, que é o fluxo que um banco, né, vai analisar com relação à empresa, né, a capacidade de pagamento da empresa. Aí já é outro objeto, né? Eu não quero comprar a empresa, eu não quero investir na empresa, eu quero emprestar dinheiro para a empresa. Aí eu uso o Free Cash Flow to Debt. Aqui tem um exemplo de cálculo, outro exemplo de cálculo. E a nossa aula era isso. Pena que é muito rápido, né? No mais, tem que sentar na cadeira e se dedicar, né? Pergunta, gente. Eu estou entrando em minúcias, né? Em minúcias, mas isso aqui é o detalhe do curso, tá? É vocês serem expostos à grandiosidade de detalhes que tem, né? Para se fazer um valuation bem acurado, tá? Bem acurado. No mais, a gente precisaria de mais aulas, né? Um curso de